Quinta-feira, 9 horas. Os meus pais vão embora amanhã de manhã e só voltam domingo à noite. Provavelmente depois da meia-noite. Fim de semana sem pais é quase o que todos os adolescentes de 17 anos querem. Ainda por cima, sexta é feriado. Mais perfeito não podia ser. Eu não sou muito fã de festas, por isso para alguns provavelmente estou a desperdiçar uma grande oportunidade. Mas vou passar este tempo em casa. Preciso mesmo de estar sozinho, relaxar, tocar guitarra, jogar, etc. Como tinha tempo e ainda não tinha sono, comecei por tocar um pouco de guitarra até às 10 horas, para aí. Depois fui ouvir umas creepypastas. São histórias narradas na internet, principalmente de terror. Adoro ouvi-las à noite. Umas são mais fracas, mas engraçadas. Outras deixam-me petrificado, com medo de até virar a cara do ecrã. Às vezes até ouço repetidas. Eram agora 11 horas, e já com sono, e um pouco assustado, admito, decido ir-me deitar. Tranquei a porta do meu quarto à chave. Já estou habituado a fazer isso. Apaguei a luz e fui dormir. Ao ouvir um estrondo, abro logo os olhos. Pisco várias vezes e verifico o meu telemóvel. Eram 2h34 da manhã. Que raio? Pensei para mim próprio. O barulho parecia que vinha dentro de casa. Provavelmente os meus pais já arrumaram a mala para de manhã. Pousei o telemóvel, virei-me para a parede e voltei a dormir. Acordo com o barulho dos pássaros no jardim. Eram 9h56. Hora do pequeno almoço. A minha mãe faz normalmente algo do tipo tostas ou bacon, o que enche a casa com um delicioso aroma. Enchi os pulmões de ar e nada. A casa não cheirava a pequeno almoço. Desapontado, caminhei lentamente para a cozinha. Lá vi um bilhete da minha mãe que dizia: Miguel, eu e o teu pai decidimos arrumar logo as malas e partir ontem à noite. Esperemos não te ter acordado. Tal como pensei, já saíram. E isso explica o estrondo. Continuei a ler. O que a minha mãe escreveu a seguir deixou-me um pouco nervoso. Saímos ontem por volta de meia-noite. Telefonamos-te quando chegámos ao hotel. Beijinhos. Saíram ontem por volta de meia-noite? Meia-noite? O barulho que ouvi foi horas depois. Então, que raio fez aquele som? Tomei o pequeno almoço, vesti-me e decidi dar uma olhadela pela casa para ver se estava alguma coisa partida. A casa não é muito grande. Após a entrada, a cozinha fica à direita e à esquerda a sala de estar, que prolonga até ao quintal das traseiras. Em frente, um corredor com uma despensa no final. A meio, uma porta para a direita, onde é o meu quarto, e outra paralela a essa, que é o quarto dos meus pais. E claro, uma casa de banho, que fica ao lado da despensa. E claro, uma casa de banho, que fica ao lado da despensa. Senão, cavava-se um buraco no quintal. Já são piadas dos meus pais. Sempre que tenho de ir e um deles está a ocupá-la, de vez em quando dizem isso. Já te disse, estás com pressa, agarra na pá e faz um buraco no quintal. Um dia destes faço mesmo. À hora de almoço, os meus pais telefonaram para perguntar como estava e que tinham chegado bem. Falei-lhes do tal estrondo que tinha ouvido na noite anterior. Disse-lhes que procurei por algo partido e que não tinha encontrado nada, por isso, para não se preocuparem, estava tudo bem. Passei o dia no sofá a ver séries e a jogar computador. Claro que, não estando cá ninguém, liguei o portátil à televisão da sala. É a maior que temos. Quando dei por mim, era meia-noite. Estava cheio de migalhas dos aperitivos, nem tinha ido à casa de banho hoje. Fechei a tampa do PC, apaguei a luz da sala e dirigi-me para o próximo interruptor, o do corredor. Voltei para a porta de entrada e apaguei a luz. Luz. A lua iluminava a entrada através dos vidros da porta. Só que, desta vez, algo estava no caminho da luz. Uma figura preta tinha aparecido assim que apaguei a luz. Fiquei parado a olhar para ela. Estava de costas para mim, penso. Acendi a luz para ver melhor e ela desapareceu. Mas... Hã? Olhei para trás e para a frente em confusão. Nada. Como receio, e depois de respirar fundo, voltei a apagar a luz. Voltou a aparecer. Desta vez gritei: Ei! O que pensas que estás a fazer na minha casa? A figura levantou um pouco a cabeça. Arrependi-me logo de ter falado. A figura virou-se lentamente para mim. Estava agora a fixar-me.
Ambos estávamos parados, ambos observávamos um ao outro. A certa altura, a figura voltou-se para a sua direita e entrou na cozinha. Corri imediatamente para o meu quarto, tranquei a porta e telefonei para a polícia. Departamento policial, boa noite, disse uma mulher ao telefone. Preciso de ajuda, depressa, está alguém dentro da minha casa, disse eu, numa voz apressada e sussurrada. Senhor, acalme-se, diga-me o seu nome e morada e enviaremos um carro de patrulha. Disse-lhe quem era e a minha morada, ao qual ela respondeu. Enviámos 2 agentes para a sua localidade. Mantenha-se escondido. Chegarão em breve. Ok, obrigado. Desliguei o telefone e fixei a porta durante minutos. Finalmente, ouço as sirenes de um carro de patrulha a chegar. Eles batem à porta e dizem: recebemos uma chamada de um Miguel? Disse um dos polícias em dúvida. Sim! Gritei do meu quarto. Vou já! Acendi a luz do corredor, corri para a porta e destranquei-a. Pode explicar a situação? Sim, eu ia deitar-me, mas quando apaguei a luz do corredor, reparei que estava alguém à frente da porta da entrada, dentro de casa. Depois ele entrou na cozinha e eu fechei-me no quarto. Foi aí que telefonei. Deixei de fora a parte da figura aparecer só quando não havia luz. Não iam acreditar em mim de qualquer das formas. Os teus pais estão? Não, eles saíram durante o fim de semana. Muito bem. Importas-te que investiguemos a casa? Claro, entrem. Eles vasculharam a casa toda. Eu aguardei à porta. Passados uns minutos voltaram para a entrada e disseram: Bem, a casa está vazia. Não encontramos ninguém. Vamos-te pedir o número dos teus pais para podermos contactá-los em caso de alguma emergência. Convida alguém para passar cá à noite. Talvez fiques mais descansado. Ok, obrigado. Dei-lhes o número dos meus pais e eles voltaram para o carro, ainda com as sirenes acesas. Fechei a porta à chave e observei os polícias a voltarem para o carro. Antes de entrarem, falaram sobre algo. Depois, entraram para dentro do carro, fecharam as portas e apagaram as sirenes. O que foi um erro. A figura estava agora em cima do carro. Olhei paralisado enquanto ela me fixava. Depois levantou a mão direita e fez um sinal de silêncio. Tentei destancar a porta para os avisar, mas era tarde. Eles ligaram o carro e partiram, com a figura no topo. Acordei de manhã, perto de meio-dia. Tive de apagar as luzes todas, pois não me atrevia a dormir sem o máximo de luzes possíveis. Tomei um banho, preparei o almoço e logo de seguida telefonei a um amigo meu para passar a tarde e a noite. Chefe preto! Eu e o meu amigo Johnny falamos assim um com o outro. Tão chulo! Diz ele numa voz também meio chunga. Os meus pais estão fora praticamente até segunda. Queres vir cá passar a noite? Bora ficar a jogar e tal. Fixe, aparece quando quiseres. Quando ele chegou, acampámos logo no sofá a jogar PlayStation 3 e PC. Tudo normal, até ele me ter dito uma coisa que tinha visto nas notícias. Olha, viste o telejornal ao almoço? Não, nunca vejo essa treta. É só desgraça. De repente, lembrei-me dos 2 polícias que vieram ontem à noite. Pois, neste caso é mesmo. Pelos vistos encontraram um carro de patrulha. Oh não. Com 2 agentes mortos. Não. Tinham ambos o peito completamente aberto e o vidro cheio de sangue. Aliás, o interior do carro estava coberto de vermelho. E olha, foi aqui por perto. Tentei disfarçar o mais que consegui. Estava a tremer, estava parado, a olhar para o ecrã da TV, a pensar naquela figura. Ei, estás bem? A pergunta dele despertou-me do transe. Sim, só que... Uou, e foi na área? Pelos vistos, anda um psicopata à solta. Mas certeza que eu apanho. Ou não? Talvez venha cá esta noite? Disse eu a brincar, mas com uma grande certeza de que seria isso mesmo que ia acontecer. Fez-se de noite. Agora, tinha de arranjar uma cena parva para desculpar as luzes todas acesas. Ei, não te importas de dormir de luzes acesas, pois não? Não? Mas não as apagas durante a noite? Tens medo, é? Disse ele com uma voz trocista. De facto, estava com muito medo do que podia acontecer. Olha que com as luzes acesas, o psicopata ainda vem à tua casa. Foda-se. O que ele dizia fazia sentido.
Se fosse um psicopata qualquer, mas esta coisa só aparecia se as luzes estivessem apagadas. Agora não sabia o que dizer. Ele que venha, damos cabo dele, disse eu a tentar disfarçar o medo que me corria pelas veias. Ya, apaga mas as luzes que eu já estou com sono. Vou andando para o quarto. Apaguei só a luz do corredor. Deixei a da cozinha e sala acesas. Elas não iluminavam o corredor, por isso Johnny não me devia chatear com as cenas de medo e tal. Aliás, tal como os polícias, o que ia dizer? Tenho medo de uma figura que só aparecia quando não havia luz? Muito credível. Manhã. Pelos vistos, sobrevivi mais uma noite. Olhei para o chão, onde estava Johnny, numa cama feita à pressa com vários cobertores. Estava virado de lado e parecia ainda estar a dormir. Aproximei-me devagar para o acordar. "Bu!" gritei, dando-lhe um empurrão. Ele não se mexeu. "Ei, acorda, pá!" Continuava quieto. Tentei voltá-lo de barriga para cima. Ao ver o estado em que se encontrava, senti-me mal disposto e quase que ia vomitar. Ele estava de olhos completamente abertos. Estava em choque. "Johnny? Johnny!" Tentei ver se falava, apenas largava suspiros rápidos. "Johnny, o que tens? O que aconteceu?" Garras! Disse ele, num tom gago e baixo. Chamei uma ambulância para levar. Quando me perguntaram o que tinha acontecido, disse simplesmente que ontem estava tudo bem e que tinha acordado assim. Eu disse onde ele morava para poderem falar com os pais dele e depois levaram-no. Não acredito que o envolvi nisto. Ele estava em choque por minha culpa. Mas não percebo. Só a luz do corredor estava apagada. E foi então que reparei que as luzes estavam apagadas. Todas elas. Os interruptores estavam ligados, mas as luzes não. Tentei o do corredor. Tentei várias vezes, mas a luz não apagava nem acendia. Teria havido algum apagão? Fui verificar o quadro. Estava desligado. Liguei imediatamente, apesar de ainda ser de manhã. Passei o resto do dia a preparar-me para a noite. Desde prender a alavanca do quadro com fita cola, a ir comprar lanternas e pôr pilhas novas em todas elas. Usei do meu próprio dinheiro e já não me resta muito. Estava agora armado com 3 lanternas. 2 em cada mão e uma na cabeça, e um fio, parecido com as luzes de Natal, agarrado ao peito. Todas as luzes estavam ligadas. Deve ser a única casa assim no bairro inteiro. Espero bem que isto funcione. Hoje era a noite em que os meus pais chegavam e estava a pensar no que lhes iria dizer. Claro que a primeira coisa que iriam estranhar seria as luzes todas ligadas a estas horas. Estou sentado na minha cama, de costas para o canto. Conseguia ver o meu quarto todo. Era meia-noite e os meus pais não deviam demorar muito. Estou a olhar para o meu quarto, cada vez a ficar com mais sono à medida que os minutos passam. Adormeci. Acordei ao ouvir a porta de entrada a abrir e a minha mãe a chamar. "Miguel, querido, por que estão as luzes todas acesas?" Finalmente tinham chegado. Eram 2h12 da manhã. Mais vale tarde que nunca, pensei, enquanto ouvia um interruptor da luz. "Mãe, não!" Gritei, não sei com que objetivo, pois ao som do interruptor veio um grito e o som de algo a cair no chão. O seu corpo. Corri para o corredor. A minha mãe estava no chão, de barriga para cima. Da cintura para baixo estava na sala e a outra metade estava no corredor, mas apenas por uns segundos, pois cheguei mesmo a tempo de a ver ser arrastada para a sala, seguido de o som de ossos a serem quebrados e líquido a salpicar. De seguida, vejo o meu pai à entrada. "Miguel, está tudo bem? Que grito foi aquele? Para que tens as luzes todas acesas?" Pai, já te explico. Faças o que fizeres, não apagues nenhuma luz e não entres na sala." Consegui ver aquela coisa à entrada da sala. E pelos vistos, o meu pai também. "Miguel, o que é aquilo? Onde está a tua mãe?" Perguntou ele já sabendo a resposta. Aliás, os traços de sangue que começavam no corredor e acabavam dentro da sala diziam tudo. Ela estava morta. Consegui ver a tristeza nos olhos do meu pai. Enraivecido, dirigiu-se para a porta da sala com um ar apressado. "Pai, não entres na sala!" Ele parou à porta, mesmo à frente da figura, agarrou-a pelo pescoço e puxou-a para a frente, para a luz, o que fez com que ela desaparecesse. "Pai, não vale a pena. Essa coisa só aparece quando não há luz." O meu pai olha confuso em redor. Ele processa o que acabei de dizer e, em fúria,
do que acabou de acontecer à minha mãe, olha para o interruptor do corredor. Não, disse eu num sussurro. Ele correu para o interruptor e apagou-o. A figura estava agora na porta de entrada, de frente para nós. O meu pai vira-se na sua direção e corre para ela. Eu, pelo contrário, corro para o meu quarto e ainda a correr para a cama, mando a porta para trás com tanta força que ela não fecha, mas volta a abrir-se por completo. O mesmo som de ossos a partir e líquido a salpicar que vinha da sala vem agora do corredor. Agora teria sido a vez do meu pai, que guiado pela dor da perda não teve outra opção senão atacar o culpado. O som parou. Silêncio. Seguido de passos. Ela está a andar para o meu quarto. Vejo-a agora a olhar para mim, ocupando todo o enquadramento da porta. Consegui ouvi-la respirar. Longos suspiros e pequenos rugidos. Uma respiração rouca e cansada. Aquela coisa tinha paralisado o meu melhor amigo. Tinha morto os meus pais e agora estava literalmente a gozar comigo. A este ponto, a lanterna da cabeça tinha deixado de funcionar e as luzes de Natal já estavam fracas. A figura estava simplesmente ali, à porta, parada. Agarrei na lanterna que tinha na mão, ainda ligada depois de ter adormecido, e apontei-lhe. Ela desapareceu logo, mas quando voltei a desviar a luz, lá estava ela, como se fosse um truque de espelhos. Sem saber o que fazer, fiquei sentado na cama, a olhar para aquela coisa. Começo a pensar nos meus pais e no meu amigo, como nunca mais os vou ver, como de repente a minha vida se alterou por causa daquela coisa. O que queres de mim? Gritei em lágrimas. A figura limitou-se a dar uma gargalhada leve. Enquanto começa a afundar mais e mais na tristeza, deixo-me cair para o lado, aterrando na almofada da minha cama e deixando cair a lanterna no chão. Esta parte da lâmpada, deixando-me apenas com uma lanterna e o candeeiro. Acabo por adormecer. A última imagem que tenho de ontem à noite é da figura à minha porta. Agora, com a luz do sol, já não estava lá. Ouvi um grito na rua. Alguém deve ter visto o corpo do meu pai no corredor da entrada. Eu já ouvi demasiadas histórias de terror para saber o que acontece agora. Eu sou declarado culpado e maluco. Põem-me num hospício qualquer onde lhes imploro que não me deixem às escuras, o que acabam por fazer, e aí é que morro, numa cela com um colete de forças. Eu não ia deixar que depois do que aconteceu, que aquela coisa ganhasse tão facilmente. Esperei que a polícia chegasse e escondi-me no armário do meu quarto a chorar. Quando me encontraram, levaram-me até ao relvado e colocaram-me um cobertor por cima dos ombros. Rapidamente ligaram o que aconteceu aos meus pais ao que aconteceu aos dois polícias na outra noite, e eu fui declarado como sobrevivente de um assassino em série. Johnny recuperou do choque, o que foi perfeito para a história. Ele disse que acordou à meia-noite e que viu uma figura no canto do quarto, parada, a olhar para mim. Ele tinha ficado cheio de medo e recusava-se a mexer. Quando o sol começou a nascer, a figura desapareceu, mas mesmo assim ele não se queria mexer. Ficou parado tanto tempo que entrou em choque. Eu ia ser colocado para adoção, mas os pais de Johnny ofereceram-se para ficar comigo. Mais tarde, contei o que se tinha passado e, como ele esteve acordado a observá-la durante horas, acreditou em mim. Já passaram alguns anos desde o incidente, mas houve uma coisa que nunca mudou. Eu e Johnny nunca mais entramos em qualquer sítio sem luz. Nunca! E dormir? Dormimos no mesmo quarto com uma luz acesa e a porta trancada à chave. Até luz dentro do armário temos. Não existe um sítio escuro no nosso quarto. Até é fácil de justificar. As pessoas dizem que é um trauma. Ainda a vemos, de vez em quando, a observar-nos nos cantos escuros dos bairros à espera de uma oportunidade para nos atacar.